Boa noite, a paz do Senhor a todos. Mas o Senhor é bom. Amém. E em todo tempo nós podemos contar as bênçãos do Senhor, né? Porque nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Amém. E vamos, né? Nós já oramos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 25, a partir do versículo 14. O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é seu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração quando a Sandra me fez o convite, Pai, e que eu orei ao Senhor sobre que palavra eu traria para as suas filhas nesta noite. Foi sobre talentos que o Senhor ministrou no meu coração. Ó Deus, usa-me como instrumento do Senhor nesta noite para ministrar cada coração aqui nesta noite. Que nós não saiamos daqui, Deus, como nós entramos, mas que nós saiamos transformadas com uma palavra de ânimo, com uma palavra de renovo, com uma palavra de exortação. Ó Deus, com consciência, com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, porque a Tua palavra nos diz que nós precisamos estar em ação, precisamos estar em vigilância. E muitas das vezes, ó Deus, nós caímos no comodismo e achamos que é o Senhor que faz todas as coisas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem nos capacita, mas nós precisamos agir dentro da direção que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, tira de nós todo o comodismo, tira de nós todo o medo, tira de nós toda a preguiça, toda a desculpa, Pai. E que nós venhamos ser fortes e corajosas. Aleluia. Porque é assim que o Senhor quer nos ver, Deus. Amém. Fortes e corajosas. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelas suas filhas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ministra aos nossos corações. Amém. Eu quero perguntar para vocês esta noite, o que vocês vieram fazer aqui esta noite? Porque muitas vezes nós agimos na nossa vida no automático. Dia 16 de dezembro, é Mãe que ora e eu vou lá. E fizemos tantas coisas e saímos de casa na pressa, na correria. E não paramos para pensar e para trazer consciência o que viemos fazer aqui nesta noite.
Porque tudo aquilo que nós fazemos sem consciência não faz sentido nem para nós, nem para o outro, nem para Deus. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia fala assim que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Deus, ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E o que nos faz sermos parecidos com Deus é a nossa mente. É o nosso poder de pensamento, é o nosso poder de decisão. Porque os animais, eles não têm poder de decisão. Nós, humanos, temos poder de decisão. Então, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio também faz parte da sua imagem, da sua semelhança, porque ele é um Deus livre. E Jesus, ele fala assim, para a liberdade, Cristo vos chamou. Acho que foi Paulo que falou, né? Para a liberdade, Cristo vos chamou. Então, somos pessoas livres. E o quanto nos sentimos livres? Porque muitas das vezes o sistema nos aprisiona. Acho que eu desliguei. E o quanto nós nos deixamos ser aprisionadas pelo sistema. Porque nós também precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. E esse tempo, ele precisa ter início, meio e fim. Mas muitas das vezes nós vivemos um ciclo durante toda a nossa vida e parece que nada mudou. Tem pessoas que nós conhecemos há 10 anos atrás que não mudou nada na vida dela, 20 anos continua a mesma coisa. E a Bíblia, ela nos convida a estar o tempo todo em movimento. E por que eu entreguei esse papel para vocês? Porque eu acredito, eu poderia esconder os meus talentos. Né? Só que um dia eu estava orando ao Senhor, há muitos anos atrás, e eu ouvi uma mensagem que nós não devemos aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Eu falei, Deus, o que é aparecer diante do Senhor de mãos vazias? E o Senhor ministrou ao meu coração que é o nosso talento. Então eu falei, Deus, sempre, o meu talento é ensinar, meu talento é ministrar a palavra. Então eu falei, Deus, sempre que alguém me convidar para trazer a sua palavra, eu nunca vou dizer não. Então a partir desse dia, isso faz muitos anos, sempre que alguém me convidou para trazer a palavra, eu nem penso, nem falo, não. Eu falo, amém, glória a Deus, porque é o Senhor que vai me usar. É para a honra e para a glória dele. Amém. Então, nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor e saber quem nós somos em Cristo. Porque muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos. E quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer um diz quem nós somos e qualquer caminho serve. E uma coisa que nós precisamos entender é que esse livro, ele é o nosso manual. Ele foi escrito há mais de 4, 6 mil anos, que, né, falando de genealogia assim, Moisés começou a escrever, mas ele levou cerca de 1.500 anos para ser escrito e foi escrito por mais ou menos 40 homens. Doutos, homens simples, homens pescadores, médicos, homens de todas as classes. E ele não tem um lugar onde ele se contradiz. Começando lá em Gênesis até Apocalipse, ele se completa. Então, ele é o nosso manual, porque o nosso Criador nos criou e ele não nos deixou a própria sorte. Ele falou, eu criei o homem. Deus, nós não precisávamos desse manual, porque ele nos criou para estarmos no jardim com ele e termos comunhão com ele o tempo todo. Mas o homem caiu, o homem pecou, e por causa do pecado ele falou, mas mesmo assim, por causa do meu infinito amor, da minha infinita misericórdia e bondade, eu vou deixar o manual. Para quem obedecer, para quem buscar o conhecimento, viver abundantemente. Porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos, abundantemente. Só que tem um caminho a seguir, tem algo a se fazer, não é de qualquer jeito. E eu tenho... Vai fazer 30 anos que eu me converti. Eu me converti na minha adolescência. E eu sempre fui muito observadora, por causa do meu talento. E eu sempre observava dentro da igreja, né? Eu já congreguei em 4 igrejas. Aqui é a 4ª igreja que eu congrego, porque eu me mudei de cidade. Cada vez que eu me mudava de cidade, eu me mudava de igreja. E eu sou muito observadora, o quê? No resultado das pessoas que convivem comigo. Porque nós precisamos saber com quem nós queremos parecer. Não é
qualquer pessoa que vai poder editar as regras para nós. Porque se eu não quero ter o resultado que aquela pessoa tem, eu não preciso. Né? Então nós precisamos olhar, a Bíblia fala que nós precisamos ser a carta lida, nós somos a carta lida do Senhor. Então, como que eu vou ter uma vida abundante? Como que eu vou obedecer os caminhos do Senhor? Se eu ler, se eu ouvir quem está pregando, se eu buscar o conhecimento desse livro. Então, muitas das vezes, nós abrimos a nossa Bíblia somente aos domingos na igreja e não lemos mais durante a semana por causa da correria, por causa dos afazeres. Mas nós precisamos também saber o que é prioridade nas nossas vidas. Como eu disse no início, há um tempo para tudo. Talvez vai ter tempo na sua vida que você realmente não vai ter tempo para determinada coisa. Mas você precisa estabelecer prioridades. O que é prioridade naquele momento da sua vida? E tem coisas que a prioridade precisa ser inegociável. E vocês receberam esse papel porque eu não quero somente eu falar aqui nessa noite, mas eu quero que seja um culto que todas participam. Eu agradeço você por começar compartilhando, porque eu acho que isso é ser igreja. Deu uma loucura com você falar assim. E eu te agradeço por ter falado, porque isso é ser igreja, porque muitas das vezes nós nos reunimos, aí cantamos, chega alguém e fala e vamos embora e nem lembramos do que foi falado. É verdade. Então, o que eu quero que vocês escrevam nesse papel? Qual é o seu talento? Pensa um pouquinho e escreve nesse papel. Qual é o seu talento? Porque você precisa saber qual é o seu talento. Porque na música que nós cantamos aqui, que a Sandra pediu, Deus tem pressa em te usar. Uhum. E Deus vai te usar como? Aonde? Com o quê? Com quem? E aí, às vezes, uma das coisas que eu observei há quase 30 anos dentro da igreja cristã é que as pessoas põem toda a culpa em Deus. Ai, Deus sabe, se Deus quiser, Deus isso, Deus... Mas e você? Onde você entra nisso? Porque o que nós precisamos saber é que Deus, ele já fez todas as coisas, ele já estabeleceu todas as coisas e o manual está aqui. Todas as perguntas que o seu coração perguntar, está aqui. Tudo que o ser humano, que os cientistas estão aí gastando bilhões para descobrir, a hora que eles descobrem, quem conhece a Bíblia fala, mas a Bíblia já fala isso. A Bíblia já fala isso. E aí eles estão ali provando cientificamente agora andando junto, né? o que a Bíblia... A Bíblia fala que é por fé, quem acredita, né, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, já sabia, não tem novidade. Mas nós, eu acho que o pecado trouxe isso, eu tenho certeza, o pecado trouxe isso quando nós nos afastamos de Deus, né? Porque Deus, ele criou o homem ali, a sua imagem, ele criou todas as coisas, colocou o homem ali no jardim e falou, agora você vai desfrutar da criação e nós vamos ter comunhão. Para isso o Senhor nos criou, para desfrutar da sua criação, para reinarmos sobre a sua criação, porque os céus é os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. É nós que mandamos aqui na terra, nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor criou essa terra para nós. E quando eu estava vindo para os Estados Unidos, eu falei, Deus, eu não quero ficar ilegal nos Estados Unidos. Indocumentada nos Estados Unidos. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que as leis é o homem que faz, mas os Estados Unidos é do Senhor. Amém. Então, se o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, podemos reinar neste lugar. É verdade. Podemos desfrutar de tudo que este lugar tem para nos oferecer. E não somente aqui, mas em qualquer outro lugar do mundo. Porque eu fico vendo as pessoas assim tão preocupadas em ter o documento aqui dos Estados Unidos para poder ficar só aqui. Porque se você tem um documento aqui, nem fora daqui você pode ficar mais. Sendo que você tem tantos outros lugares maravilhosos para morar. Mas é por falta de conhecimento também, às vezes. Não conhece outro lugar. Então nós precisamos ter consciência, trazer consciência para a nossa vida de quem nós somos em Cristo. E eu quero que vocês escrevem um só. Qual é o seu talento? O seu talento que você faz, que as pessoas veem, que você sabe fazer e tal. Mas temos vários talentos.
E um dos talentos que todas vocês aqui que são mãe têm é de ser mãe. E aí, como que você executa ou executou, né? Executou e está executando esse talento de ser mãe? Porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, eles não são seus. Você recebeu como herança, mas você precisa cuidar bem e devolver para o Senhor. A Bíblia fala que os filhos, eles são como flechas, que é para ser lançado para o mundo, para ser bons, para ser testemunhas de Jesus. E você plantou a semente da eternidade no coração do seu filho? Você fez isso com excelência? O seu filho está próximo do Senhor? O seu filho confessa o Senhor como seu Senhor? Porque os filhos, eu não sou mãe, mas eu sou filha. Isso. E filho não escuta o que os pais falam. Filhos veem o que os pais fazem. Eles sentem o que os pais sentem. Isso é filho. Porque muitas vezes os pais acham que é falar. Eu já ouvi pai, fala brincando, mas fala. Menino, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não, a gente escuta os pais falando isso com os filhos. Menino, faz o que eu tô mandando, não faz o que eu faço, não. Porque já sabe que faz errado, né? E aí, tipo, a criança não escuta. Mas a criança, ela vê o que você faz todos os dias. Ela sente o que você sente todos os dias. E a Bíblia fala o quê? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O seu filho vê você sendo verdadeira. O seu filho vê você sendo honesta. O seu filho vê você sendo um bom cidadão. Isso. Porque isso é ser cristão. Não é você... Tudo ele ouvir você falar em nome de Jesus. Tudo ele ouvir você falar, está repreendido em nome de Jesus. Isso não faz sentido na nossa cabeça. Nós não tem vivência, né? Agora ele precisa ver você acordar e ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cidadã, uma boa pagadora, uma boa... Um exemplo de pessoa para que ele quer ser. E aí hoje nós ouvimos, né, as pessoas falam que os nossos filhos estão perdidos, que a geração está perdida, mas a culpa é de quem? Nossa, é deles? É nossa. A culpa não é dos filhos, a culpa é dos pais que trocaram a educação, que trocaram estar com o filho, o tempo com os filhos, por causa de quê? De um trabalho, de dinheiro. Gente, é difícil ouvir isso, mas é a verdade. É a verdade, porque nossas avós, elas tinham 12 filhos, elas cuidavam de todos os 12 filhos. Hoje as mães têm um filho e não dá conta de cuidar de um filho. Então, eu não tenho filho, mas eu tenho irmã que tem um filho só e eu falo pra ela, olha, você não é um exemplo de mãe pra mim. Porque só tem um filho, é muito egoísmo da parte dela. Não dá nem um irmão pro menino, o menino vai ter primo, vai ter sobrinho. Parou ali nele. Às vezes não é nem por causa disso, que eu também só tenho uma filha. Mas não é egoísmo, que eu não quis ter mais. Eu quis ter mais, meu esposo quis ter mais, mas o mundo, a nossa mente, ele falou assim, ai, como que vai ser? Como que vai ser para dar uma faculdade para as crianças? Como que vai ser para botar isso? Sabe aquela coisa, sabe? É americano, o sistema daqui, como é que vai ser? Como é que... Então aí parou por aí. Tem quanto tempo você é cristão? Eu tenho uns 16, 17 anos. E tem quantos anos seu filho? 16 anos. Então, a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o que está acontecendo com a igreja? Boa resposta sua, se conformando com o mundo. Porque o mundo tem só um filho. E se nós formos ver, esse tenha só um filho, vem de quê? Do feminismo. Porque, na verdade, não é para ter nenhum. Porque, olha, aí a gente ouve assim, porque o mundo tá mal. Ué, mas claro que o mundo tá mal porque os bons estão se calando. Também. Então, a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Então, se o mundo tá mandando ter nenhum filho, tenha 5, tenha 6. Tem outra coisa também. 16, o meu esposo, ele agora que está começando, depois de 16 anos, vamos dizer, que está começando a ser 100% para Deus. Mas antes, eu não sabia que Deus está lá na Bíblia falando lá que Deus é bênção de Deus, filho é bênção de Deus. E que Deus supre, né? Suprir, não? Supre todas as necessidades. Na época ficou assim. E aí, como é que vai ser? E como é que vai ser? Você vai estar em casa? Muita preocupação. Como é que vai ser? Não vai ter dinheiro, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas é aonde que entra o mal dessa... Porque assim, a maioria das pessoas
que é da nossa vivência, tem um e no muito dois filhos. Mas aí, por exemplo, se fosse para eu escolher ter um filho como é a geração de hoje e ter 7 como era na minha casa, eu prefiro os meus irmãos. Isso. Todos trabalhadores, responsáveis, pais de família e tal. Hoje os meninos com 30 anos não querem nem arrumar uma esposa porque tem medo, não está pronto para ter uma família. Mas estão sendo mal preparados, né? Infelizmente. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, voltarmos para a palavra de Deus. Eu ouvi um pregador antigo falando assim, olha, a Bíblia precisa ser pregada novamente nos púlpitos, precisamos ser... Mas, ok, qual que é a mensagem da Bíblia? Então, é ir de contramão com o mundo, com o sistema do mundo. Nós estamos conformando com esse mundo. Se o mundo fala que é para ter um filho, eu não tenho nenhum, mas eu não tenho nenhum porque o Senhor não quis que eu não tivesse nenhum. Porque nos meus planos, quando eu casei, eu queria ter 6. Porque eu fiz conta. Minha avó teve 13, minha mãe teve 7, então eu vou ter 6. Só que também nós precisamos entender o plano do Senhor para cada um. Você não tem ainda. Não era plano do Senhor para mim. Eu até falo hoje, né? Falo assim, o Senhor não quis que eu tivesse filho. Um dia o pastor sentou perto de mim e perguntou assim, você acha que Deus não quis que você tivesse filho? Aí eu falei para ele, eu tenho certeza, eu não acho não. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu creio que Deus ele pode curar qualquer enfermidade. Então quem não pode ter filho é meu esposo. Isso para Deus não é um problema. Então, no momento, Deus não quis que eu tivesse filhos. E Ele me levou por outros caminhos. Né? O caminho do conhecimento, o caminho que Ele quer usar. Mas pode ser que eu ainda há tempo, né, de ter. Mas, e aí, até para isso nós precisamos ter consciência e termos relacionamento com o Senhor. Igual, você é ciente de que você não teve mais por causa do sistema. E a maioria não tem, é por isso. Ai, que é pagar a faculdade, é isso, aquilo. Né? Então só tem um. Mas é realmente o sistema do mundo. Bingopa. Então, vamos compartilhar agora. Lena, qual que é o seu talento? Não coloquei nada. Ainda não. Só estou ouvindo. Qual que é o seu talento? Eu acho que o meu talento, desde criança, desde menina, eu sinto, esse dia eu estava me questionando bem sobre isso. Eu acho que foi sempre ajudar a minha família. Minha mãe também teve bastante filhos, né? E nós somos em 7 irmãos. E eu sou a filha mais velha. E eu desde pequenininha, minha mãe me ensinou a subir ali no fogão, fazer comida, fazer as coisas. Eu aprendi muito. Eu até não gosto de gato e cachorro, porque minha mãe brigava comigo para limpar os cachorros do gato ali de casa. E daí, então, quer dizer, eu sempre fui assim, me apegando muito a cuidar da família, a cuidar dos irmãos, cuidar da minha mãe. Daí casei, minha mãe separou, tive que cuidar de irmãos também, que ainda era pequeno, acudi. E aí também casei, tive minhas filhas, ainda cuidei de irmãos e agora estou aqui cuidando de neto. Então, vivo cuidando de família, vivo ajudando uns no Brasil que precisa. Então, eu acho que o meu talento está envolvido nesse cuidado com a família, orando e aconselhando. Eu acho que é isso. É importante você, porque quando você traz consciência para isso, você começa a fazer com mais excelência. E quando as pessoas perguntam, mas por que você está fazendo? Porque é o meu dom, eu nasci para isso. Eu acho que sim, é isso aí. Porque quando as pessoas me perguntam, quando eu falo, por exemplo, assim, de palestrar, de estar à frente das pessoas e tal, aí as pessoas falam assim, Rose, você não fica nervosa para falar para muita gente? Eu falo assim, eu nasci para isso. Mas por quê? Eu trouxe consciência disso para mim. Eu fui entregando para o Senhor, eu fui falando, Deus, tira toda timidez. Porque se for olhar a minha essência, eu sou uma pessoa introvertida e tímida. Só que quando eu li na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu falei, eu não sou tímida. Porque nós precisamos nos apossar da palavra de Deus. Porque eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que a psicologia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que o mundo diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então eu posso ser tímida? Não! Então eu preciso me levantar e me esforçar para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém. E o Senhor, Ele tem me conduzido a caminhos, desde a minha infância, desde a minha adolescência, a buscar o conhecimento. Porque o meu dom é o dom de ensino. Então quando eu trago consciência disso, eu faço com leveza. E quando eu saio disso, eu sofro.
Porque eu tenho prazer em aprender. Eu sento e fico o dia inteiro estudando, o dia inteiro ouvindo. É isso que eu nasci para fazer. Se eu tiver que fazer um serviço, que é o que eu estou fazendo hoje, eu estou sofrendo, que eu não preciso pensar, eu sofro. Porque o meu negócio é pensar, o meu negócio é resolver. Eu nasci para isso. Amém. Para resolver problema. Margarete. Não, ela. Voltou? Já descobriu? Que bom. Amém. Não, mas, bom, eu vejo assim, sabe? Eu gosto de aconselhar. Já aconselhei bastante pessoas, já muitas pessoas mesmo. E assim, até pessoas que querem se matar, eu aconselhei aquela pessoa, tal, e aquela pessoa mudou de ideias. Amém. Separação, um casal que ia se separar também. Já aconselhei também aquela pessoa, não se separou mais. É um dom lindo, é um talento lindo. Então, se esmera nisso. Faça isso com mais consciência. E outra coisa, assim, talentos, nós temos vários talentos, igual você falou aí, né? Sim, eu quis saber um que sempre pra nós, nós temos vários. E coisa que eu gosto muito de criar coisa, ser criativo em alguma coisa. Gosto de inventar. Você? Ajudar as pessoas. Que é parecido com o dela? Ela é pra família. Eu tô agarrada na Ela tá agarrada na família. Não, mas quando eu posso ajudar. Ela também, Mas o dela Mas eu acudo mas primeiro a família. Se é a mesma coisa que tá falando na Bíblia, ajudar as pessoas e ajudar a família, se é a mesma coisa, eu aceito. Mas então você gosta de ajudar. Porque assim, talvez você abriu mais o leque, né? Ela parou mais aqui. Mas ajudar. Eu vou procurar depois os 9 dons que tem. É importante a gente saber. Margarete. O meu é ser faxineira, né? Eu gosto de ser faxineira. Você gosta de limpar? De servir. Ser uma serva. Eu também amo servir. A Bíblia fala que maior é o que serve. E nós precisamos entender, porque às vezes esse nome servir fica meio que pejorativo. Não quero servir. Mas todos nós servimos. E aí eu preciso saber qual que é o meu talento para eu servir. Né? E quando eu sirvo naquilo que eu tenho consciência que é o meu talento, eu faço com alegria. Porque quando perde a alegria, é melhor não fazer. Porque o Senhor só recebe se tiver alegria. E precisamos de ter todos os talentos. Né? Muito bem. Como que é seu nome? Meu nome? Pode chamar de Dora. A Dora, qual que é o seu talento? Olha, sinceramente, eu acho assim, Deus tem vários talentos, não é? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Que seja servir, que seja, sabe, ministrar, que seja o que for de Deus, eu quero. Por quê? Quando eu era criança, eu me vi numa posição que eu tinha que tomar decisão. Minha mãe doente em cima da cama, com mais duas irmãs em casa, eu tinha que cozinhar. Eu subi no fogão e fui cozinhar. Então, eu tomei esse espírito de liderança, né? Então, e outra, isso também, houve muita confusão entre meu pai e minha mãe, da parte nossa, só nós que somos os sobrinhos, hoje só tem um tio da parte do meu pai. E eles eram muito contra minha mãe, mas eu, desde criança, eu tinha aquele senso de, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu não vou. Minhas irmãs colocaram meus irmãos contra minha mãe. Mas eu não era contra minha mãe, por causa disso eu sofria. Então, de criança, eu creio que Deus, Ele te capacita daquilo que você vai enfrentar. Porque eu criei meus irmãos, criei filhos dos outros, criei meus filhos, né? E criei meus netos também. Então, e eu tive que tomar essa posição de liderança. Mas eu gosto de cantar, eu me esforço para tocar. Era me ser uma boa violinista, né? Ou pianista, mas criando filho, trabalhando e, né, cuidando de família até hoje, né? Então, eu estou disposta para aquilo que Deus tem. Se Deus falar, você vai lavar a banheira da igreja? Amém. Eu vou. Você está entendendo? Então, assim, para mim, eu gosto de que as pessoas, elas avancem. Então, todo mundo tem que estar perto de mim, tem que avançar. Mas muitas vezes a gente está muito contra, ou muito coisa, porque eles não entendem. Então, quando eles estão lá em cima, eles te chutam. Mas eu não importo com isso, porque se eles estão lá na frente, porque, né? Glória a Deus por isso. Você está entendendo? Então, assim,
eu sou, até meu líder falou, você é muito diversificada, eu não estou entendendo o que você, porque ele estava estudando os caráteres, né, para ver lá você é muito assim, sabe? O que precisar de botar a mão, eu ponho. Então, muitas vezes também causa problema, porque às vezes a pessoa acha que você está, mas não é, é porque é a sua, como eu vou dizer, é a sua dinâmica. Mas o que você escreveu aí no papel? Não escrevi nada, porque eu acho que eu vou colocar assim, Mas suporte. o que você falou? Suporte. De suporte. Mas o que você faz que você faria sem receber o dia inteiro de graça? Se você fica feliz quando você está fazendo? Missões, eu fui missionária desde criança, né? Então Porque a família. você gosta de desenvolver. Eu ouvi você falando que eu gosto disso também, pôr as pessoas pra frente. Quem tá perto de mim ou vai pra frente ou não fica perto de mim. Eu Pois gosto também. Eu gosto disso, entendeu? No trabalho, onde que for, na igreja, igual. Às vezes tinha gente, eu queria ir para as ruas, ninguém queria ir. Ajudar as gente, pessoas. vambora, vamos ser, né? É de Deus, vamos lá. Tinha uma lá que queria profetizar, mas não se sentia traumatizada. Falei, minha filha, abre sua boca. Se é de Deus, Deus vai, né? Então, hoje, graças a Deus, está uma bênção. Então, assim, eu vejo assim, né? Na jornada, né? Eu me disponho nas mãos de Deus. É missionária. A pastora Margarete, qual que é o seu talento? Eu estou aqui pensando, né? Eu, assim, voltando lá atrás, Missionária. eu desde pequena, assim, lá em casa, meu pai falava que a minha avó tinha esse talento, esse dom, meu pai tinha. E uma coisa que eu, desde pequena, eu sempre gostei de estudar, de ler muito e de ensinar outras pessoas, né? Então, lá em casa, eu estava aqui lembrando, né? Eu tenho 2 irmãos que são mais novos do que eu, né? A minha irmã é mais velha, eu sou a segunda. E eu me lembro que eu tinha prazer, e fui eu que ensinei meus irmãos a ler e escrever. Quando eles foram para a escola, eles já sabiam ler e escrever. Então, eu tive o prazer de sentar. Eu que chegava da escola, a mamãe falava, vai ensinar. Eu que ensinava eles a fazer o dever de casa. E assim foi, né? Eu fui para o colégio. Antes de eu vir para a América, assim que eu casei, eu fui morar no condomínio e lá eu fiquei sabendo, né? Tinha um grupo, uma escola do condomínio, e tinha muitas crianças que estavam passando por dificuldade assim na escola. E uma mãe me procurou, e eu nem sei como, eu não falei nada, ela simplesmente procurou. Ela falou, você podia ajudar meus meninos, está com tanta dificuldade na escola? E ali eu comecei com 2 crianças, daqui a pouco eu tinha que ter uma turma de manhã e uma turma à tarde. A minha casa eu ficava assim, Pâmela era pequenininha e a Pâmela ficava lá no meio deles, né? E eu assim preparei, ensinei, ajudei muitas crianças daquela escola. Aí um dia a diretora mandou me chamar lá e falou assim, eu fiquei sabendo, as crianças aqui da escola que estavam com dificuldade, elas todas superaram. Tinha um menino lá que tinha 2, 3 anos, que ele não saía do primeiro ano. Ela falou assim, esse ano ele superou, ele tirou as melhores notas e ele vai passar esse ano. Ela perguntou assim para mim, você tem alguma formação de mestrado, de professora? Eu falei, não. Ela falou assim, se você tivesse, você estava admitida agora para trabalhar aqui na escola. Então, assim, aí eu fui vendo, sabe, assim, não só, e logo que eu me converti também, né, assim, na igreja, o pastor chamou eu e outras irmãs da igreja, pagou o seminário pra gente, e eu amava, até hoje, né, trabalhar com as crianças, né, pra mim é o maior prazer, de que eu tenho que descer com as crianças, assim, se eu pudesse eu desceria todo domingo com elas. Eu amo ensinar também. Eu amo ensinar, eu amo realmente, assim, trabalhar nessa área, né, de ensino, né, então, assim, eu creio que isso é uma coisa, assim, que tá dentro de mim, não adianta eu querer fugir, não adianta eu querer, né, e há pouco tempo achei tão interessante, né, porque eu falei, engraçado, né, Senhor, eu desde assim, sempre trabalhei na área de criança, e agora hoje a gente está aí à frente da igreja, trabalha com os adultos, prega, ministra, né, aí Deus falou assim comigo, mas eu sempre te preparei para isso, eu comecei com você te ensinando desde os pequenos, porque a gente, quando você ensina, você aprende 2 vezes, porque você tem que estudar, você tem que ler, você tem que preparar. E quando você está ensinando, você aprende, né? É por isso que fala que quem tem o dom de mestre precisa o quê?
se dedicar a isso, porque não é fácil você estar o tempo todo buscando conhecimento. Tem gente que não gosta de estudar, tem gente que não consegue ler um livro, né? Pra eles é um peso fazer isso. Pra gente que gosta, é um hobby, é um hobby. O meu hobby é ler. Eu amo, leio, não só tenho plano propósito, eu leio a Bíblia e tenho meus livros que eu leio, sempre. Sempre, eu amo, né? eu A gente amo. fica informado também quando você Sim. Cida? Eu gosto de cuidar de pessoas, gosto de cuidar das almas e acolher. Desde pequena eu lembro que, todo mundo contando suas histórias, eu lembro que quando aquelas vizinhas na roça, que a gente morava, ganhava neném, eu cuidava delas. Eu pegava aquelas bacias de roupa, botava, que tinha que lavar a roupa no rio, né? Eu botava aquelas bacias de roupa das vizinhas na cabeça, da menina bem pequena, ia lá, lavava toda aquela roupa, ia lá, matava frango, fazia comida nos fogões de lenha e cuidava, né? Então, o meu dom é esse, cuidar. E também lembro que eu ainda era muito pequena, quando meu pai e minha mãe eram alcoólatras, e eu lembro que a minha mãe caía lá na cama, recebia lá os espíritos, porque vinha dessas entidades, e eu nem sabia quem era Deus, eu pegava a Bíblia, né, já lidava com essa situação. Então, o meu dom é trabalhar nessa área, na libertação, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas, buscar pessoas na rua, prostitutas, e levava para dentro de casa, era muito criticada. A vizinhança falava assim que as minhas filhas iam crescer igual aquelas mulheres que eu pegava, mas eu buscava na rua, levava para casa, botava comida na boca, muitos já querendo morrer, já se jogaram assim de pão, debaixo do caminhão. Aí eu levava, fazia comida, botava comida na boca, levava para a igreja. Hoje estão aí missionários, pastores. Então esse é o meu dom. Amém. Glória a Deus. A Sandra? A Sandra não sabe ainda, mas eu acho que é servir também, ajudar. Eu desde pequenininha, as vizinhas, ficava com as filhas dos outros, levava a passear, cuidava, brincava de escolinha, brincava de casinha. Eu já era grande, né? Cuidava dos pequenininhos, gosto de ensinar também, gosto de ajudar, gosto de servir. E olha, vem cada pedido de ajuda, gente. Esses dias pediram uns gatos, porque tinha rato na casa. Eu falei, oh Jesus, glória a Deus. Aí liguei lá pro negócio, onde que é o shelter lá dos gatos e dos cachorros. Falei, tá lá o gato, vai lá buscar, mas é cada necessidade. É uma bênção. Então, eu gosto disso. Você falou, né? Se você pudesse fazer todo dia, né? Sem ter que trabalhar. Porque trabalhar é como você falou, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de aprender. E meu trabalho, apesar que mudou muitas regras, eu já sei meu trabalho, eu já sinto que eu estou estagnada no meu trabalho. E eu gosto de mudar, eu gosto de melhorar, eu gosto de aprender, eu gosto de crescer. E sempre ganhando aquele salário, sempre ali. Eu agradeço a Deus, ó, o Senhor me colocou ali, então na hora que o Senhor quiser, o Senhor me tira, né? Estou conversando com Deus. Mas sugerindo, né? Mas se eu pudesse ajudar, né, e não ter que trabalhar, ninguém tem dom de cozinhar aqui, né? Eu não tenho dom de cozinhar aqui, não. Quem sabe ainda vai chegar. Margarete. Margarete! Ela não falou, mas você não gosta de falar. Mas acho que ela não gosta mais. Mas ela não. gosta de cozinhar, né, Margarete? Você gosta de cozinhar? Ela gosta. Acho que Ela ela gosta cansada muito. já. Ela gosta muito. É. A irmã? Gabriela. Gabriele? Gabriela, sabe eu com o nome já? Gabriele mesmo, acertei da primeira vez. Nossa, muito difícil esse talento que você tem. Eu acho que eu estou em fase de descobrir para que eu sirvo nesse mundo. O que você gosta de fazer? O que tipo, que se você não precisa, se você ganhasse $1 milhão e pudesse resolver sua vida, o que você ia fazer? Nossa, eu ia ficar sem nada, eu ia querer dar tudo pro outro. Investir, né? É o seu talento mesmo. É fácil, vamos fazer isso daqui. Se você ganhasse $1 milhão ou não tivesse que trabalhar, o que você ia fazer da sua vida se você não dependesse de dinheiro, de dar satisfação, de nada? 10 milhões, que 1 milhão você compra uma casa, um carro e acabou o dinheiro. Então, 10 milhões. Vai. 10 milhões? Vai. 100 milhões, então, vamos 100 milhões, aumentou ainda. Eu gosto de cuidar de pessoas, sempre gostei. Desde pequena, assim. Eu, na verdade, acho que eu nasci para ser enfermeira mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. E se eu pudesse fazer isso sem ganhar nada, eu faria. Esse é o seu talento. Esse é o seu dom. A enfermeira.
Porque quando a gente tem consciência, a gente faz com mais alegria, a gente faz com mais gratidão, com mais leveza. Não é peso. Porque, gente, não tem nada pior no mundo do que você acordar e falar, mais um dia. Não, Deus não quer que nós vivamos assim. Deus, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele quer que nós vivamos aqui nessa terra desfrutando todos os dias. Como que eu vou desfrutar se eu faço só o que eu não gosto? Então precisamos ter consciência, igual a Sandra falou, eu tô orando a Deus, tô orando a Deus se Ele tirar. Se já saiu do seu coração, só precisa ter coragem para fazer outra coisa, porque muitas vezes nós entramos numa zona de conforto e que nós passamos pela vida indo bater cartão só por salário. E o Senhor também não nos criou para isso. Deus está passando, O Senhor, Ele nos criou para sermos fortes e corajosos, e tudo que nós colocamos a nossa mão para fazer, o Senhor abençoa. Eu só preciso ter coragem de abrir mão. E aí a gente quer que Deus prepara um para depois sair o outro. Muitas vezes Ele só vai abrir a outra porta quando fechar de cara. Isso aí é certo. Você tem que dar o passo. Tem fé, tem ação. Então, você dá o passo e Deus vai te abrir ou vai fechar a porta. Com certeza. Precisa ser aberto. É ação. Porque às vezes eu fico muito incomodada quando as pessoas... Me falou. Eu fico muito incomodada quando as pessoas falam assim, tem que orar, orar, orar. Tem que orar, gente, com certeza. Mas é oração, ore e age. Ore e age. Porque se você só orar, Deus vai falar. E você não vai obedecer, não adianta. Então você orou, Deus falou, você obedece. Orou, Deus falou, você obedece. Isso é oração, né? Oração. Você, qual que é o seu talento? Solange, o meu talento é orar, trazer a paz às pessoas, trazer paz e união onde eu passo, fazer visita para doente, fazer visita para quem está com o coração quebrado. É isso que eu faço com gosto. Amém. Como que é seu, como que é seu, como que é seu nome? Lucilene. Lucilene, qual que é o seu talento? Eu tava aqui tentando, falei, nossa, essa sessão de terapia gratuita. Porque assim, eu nunca. Eu acho que eu tenho uma mente muito inquisidora, assim. Eu falo de sempre buscar conhecimento. Não sei se isso encaixa formalmente num talento. Apesar de estar na terceira faculdade com waste of time, assim, eu sempre tenho. Eu me lembro assim, muito criança, muito pobre. E um desejo enorme de estudar e de conhecer. Eu nunca me satisfaço em conhecer, mas se fosse para escolher assim, algo formal que eu amo fazer, que eu sei que é algo de ensinar de hospitalidade, de ser hospitaleiro. Eu moro numa casa que é mega simples, é super simples, mas graças a Deus, assim, eu acho que eu gosto tanto de receber que tem inúmeras pessoas assim, do poder aquisitivo excelente que poderiam ficar em casas muito melhores que a minha, em um excelente hotel, e sempre querem ficar lá em casa, por alguma razão. Então, eu sempre tive essa alegria de receber, de preparar, de arrumar algo para fazer a vida, o dia daquela pessoa melhor. Talvez seria isso, se eu fosse escolher formal. Então, você precisa tirar o talvez e pensar, se essas pessoas que têm um poder aquisitivo poderiam estar em outro lugar e escolheu estar aqui porque esse é o meu talento, eu vou fazer o dia dela melhor. Porque quando você faz isso com consciência, fica melhor para você também. É o seu talento, é o seu dom. Né? E aí é não se comparar. E você falou que você está na terceira faculdade. O quanto que você pratica aquilo que você aprende? Não sei. eu não sei, porque bom, sei lá, o que eu acho assim, sabe, pessoas igual você já nasceu determinada, você sabe que você foi chamada para ser enfermeira. Eu sempre sou muito questionadora. Então, assim, tanto é que todas as faculdades que eu tenho, nenhuma são ligadas uma à outra e nada se corresponde. Então, eu acho que faz parte. Eu não, na verdade, eu não acho que são talento, eu acho que são defeitos. Você tem quais faculdades você tem? Eu fiz educação especial no Brasil, daí eu fiz teologia, daí eu fiz neuropsicologia aqui. Tem tudo a ver. Por que não tem a ver? Mas assim, eu nunca apliquei correlacionado. Então, mas porque falta foco, falta... Então, ter conhecimento, mas você sabe que uma dessas famílias que tem poder aquisitivo, assim, eles vieram pro meu aniversário agora em agosto, e todo mundo leu o cartão de aniversário que ela me escreveu, e todo mundo falou, nossa, eu terminaria a amizade.
porque ela escreveu algo assim, tremendo pra mim, mas eu falo, você é um verdadeiro amigo. Ela escreveu assim, poucas vezes convivi com alguém com tanto conhecimento e tão pouca sabedoria. Então, assim, conhecimento não é equivalente a sabedoria. Não. Exatamente. Por isso, inúmeras pessoas, eu já tive a oportunidade assim, de fazer curso, de estudar na França e de não ser tocada por intelectuais que eu interagi. E eu já fui inúmeras vezes na favela, no Rio, quando eu estou no Rio, de conversar com pessoas mais simples do mundo e ver assim, uma sabedoria transbordante e aquilo impactar a minha vida. Então, assim, nem sempre uma coisa, nem sempre. E Salomão falou muito isso. Eu vou definir um pouquinho a sabedoria para você, talvez isso vai fazer sentido. Inteligência e conhecimento você adquire, é o que você tem feito. Sabedoria é um dom do Senhor. Isso. Você só vai ter sabedoria se você tiver intimidade com o Senhor. Isso. E quando você tem intimidade com o Senhor, Ele vai te dar a graça de colocar em prática aquilo que você aprende. Então, até hoje, você buscou o conhecimento, agora busca a sabedoria acima do ouro e da prata, porque é assim que a Bíblia ensina. Buscar a sabedoria acima do ouro e da prata. Então, o seu conhecimento tem tudo a ver. Você fez, primeiro lá no Brasil, Educação especial. Educação biologia, especial, olha só. psicologia. Educação especial, mexer com pessoas assim, difíceis, que não é todo mundo que quer mexer. Teologia, que é conhecer sobre Deus, sobre a Bíblia, para aplicar isso, que precisa ter amor para trabalhar com pessoas especiais. E agora, qual que é o outro? Psicanalista? Neuropsicologia. Neuropsicologia, tudo a ver, as três têm tudo a ver. Você só precisa agora buscar do Senhor o que? Deus, se você quiser, porque o Senhor também só vai te usar se você quiser. Me dê sabedoria, sabedoria é um dom do Senhor, eu tenho conhecimento, me dê sabedoria para eu pôr em prática isso naquilo que o Senhor quer me usar. E aí que seja para as pessoas que vierem até a sua casa que você recebe tão bem. Porque aí você não vai mais. Essa pessoa te falou isso? Ame mais essa pessoa. Profundamente. Eu falo, o verdadeiro amigo, ele te confronta. Exatamente. Ele te confronta em amor. E Sim. eu percebi isso como um ato assim, de amor. O verdadeiro amigo, ele faz isso com você. Exatamente. Ele não deixa você ficar acomodado e ele te confronta no amor. Não para te humilhar, não em frente de outras pessoas, mas te leva a pensar. Uma pessoa verdadeiramente que se importa com você, com o seu progresso, igual você falou, que você gosta de impulsionar as pessoas para que elas progridam, estão à sua volta, eu considero isso uma preciosidade, uma verdadeira amizade. Porque se eu vejo que você está sofrendo dificuldade, e tudo que eu faço é uma palavra de conforto que não faz você se autoexaminar, eu não estou sendo verdadeiramente seu amigo. Mas a Bíblia fala assim, ter o Espírito Santo é dizer ao que está fraco ser forte. Dizer ao que está cansado, anima-te. É você impulsionar o outro a estar para frente. Porque muitas das vezes, né, nós ouvimos uma frase, que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo. É como se a igreja fosse um deserto. A igreja não é um deserto. A igreja é para ser um lugar de manancial, a terra prometida. Não sei se todas aqui conhecem a história do deserto e da terra prometida. Eu amo falar dessa história, porque o povo de Deus ficou 400 anos escravo. Deus falou, eu vou libertar vocês e vou levar vocês para uma terra prometida. Um caminho que era para eles levar 40 dias ou menos para passar, eles levaram 40 anos e morreram. E não alcançaram a terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. Por quê? Por causa dos pensamentos, por causa das atitudes, por causa das murmurações. Então, a igreja é para ser o Canaã. A igreja é para ser um lugar, quando eu falo igreja, eu não estou falando desse prédio, eu estou falando de nós em sociedade. Nós como igreja do Senhor, que temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, éramos para ser pessoas que as pessoas vissem alegria em nós, querer ser igual a nós. As pessoas não querem, por quê? Só reclama, é doença, é isso, é aquilo, é isso. Não! Seja forte e corajoso. Hoje mesmo eu vim orando dentro do carro, falei, Deus, obrigado, porque eu sou forte e corajosa. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu ando sempre desanimada, com medo, eu estou deixando o Senhor triste. Porque a alegria dele é que eu seja forte, corajosa, mais do que vencedora. É para isso. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo também enche a gente de tudo
feliz, de coragem, de alegria. A gente sente diferente, né? Quando a gente faz as coisas quando a pessoa está no pecado, a primeira coisa, já entristeceu o Espírito Santo. Então, existe aquele cansaço diário do dia a dia, você ter 17 horas diárias, porque aí é a única coisa que você precisa de dormir. Aí você acorda alegre. Você não precisa de mais nada. Mas a hora que você sabe quando é o cansaço físico de 17 horas diárias, mas você sabe quando é o cansaço espiritual, aquele desânimo, aquela não quer fazer nada. A hora que você se começar a sentir assim, é hora de levantar e falar, eu sou mais do que vencedora. É proclamar o que está escrito aqui, que a Bíblia fala que nós somos, tem mais de 300 promessas para nós aqui. Então precisamos ler esse livro como o nosso manual. Não é só ler para conhecimento, é ler para adquirir o conhecimento, e agora que eu adquiri o conhecimento, eu vou pôr em prática. É o que eu falei aqui da timidez. Eu era tímida, eu não conseguia falar olhando nos olhos das pessoas. Mas quando eu li que os tímidos não herdarão o reino dos céus, nunca mais não, porque é um processo, a gente precisa trabalhar. Mas eu falei, eu não aceito ser tímida, porque a palavra do Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e eu já herdei o reino dos céus. Então, a gente vai encerrar, falta ela falar qual que é o talento. Bom, eu amo pessoas, por isso eu coloquei 3 dons aqui, que eu falo que mais gosto de todos eles. Eu gosto de ensinar, principalmente crianças, gosto de servir e eu gosto de investir em vidas. Então, eu invisto na vida do meu esposo, eu invisto na vida do meu filho, eu invisto no meu casamento, eu invisto nas amizades, eu invisto na vida da minha família, da minha parentela. Sempre vai ter alguém que vai dar um testemunho, que é a tia, é a sobrinha, eu tenho, né? A tia que fala, essa é minha sobrinha, tem a sobrinha, essa é minha tia. Eu invisto na vida da minha mãe e eu invisto em vidas. A minha maior paixão, o que hoje assim arde no meu coração é investir nos projetos, né? Que hoje eu cuido. Eu sou uma colaboradora do projeto Meninos dos Olhos de Deus, e eu trabalho afinco para investir, buscar colaboradores para ajudar esse projeto, as meninas, no resgate de meninas. E também hoje tem um projeto que é o Orfanato Luz de Jesus, que foi a ponte. Não sei se você se recorda disso. Então, isso é muito importante, a gente ter conexões com pessoas. Então, ela foi a ponte. Esse ano eu tive a oportunidade de ir no orfanato e conhecer as crianças, conhecer como que funciona, conhecer a diretora, porque já desde que em 2019 me apresentou o projeto, eu me tornei uma colaboradora, só que eu queria ir lá ver de perto como que funciona. E assim, cada vez mais age no meu coração. Só não invisto mais em vidas por causa das condições. Então eu trabalho, investir. Hoje eu quero investir na minha vida para eu poder ter mais condições financeiras de ajudar outras vidas. Amém. Glória a Deus. Então, para encerrarmos, que eu acho que o tempo já foi, né, Sandra? Para encerrarmos, só vamos voltar para a palavra aqui. E eu quero que você traz essa parábola à sua vida. Porque aqui nós vemos um Senhor que chamou 3 servos seus, ele ia viajar e entregou uma comida para cada um. 2 multiplicaram com excelência e foram chamados de bons servos e entra para o gozo do seu Senhor. Todas as vezes que eu penso em falar não para o meu chamado, eu lembro dessa passagem. Eu vou querer ser chamada de serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, ou eu vou querer ser chamada de má serva e apartai-vos de mim e ser lançada no fogo? Porque nós precisamos ter consciência do nosso talento e do nosso chamado. O Senhor, ele não entregou igual para todo mundo. Ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Porque o Senhor, ele sabe da nossa capacidade. Mas ele não isentou aquele que recebeu menos da sua responsabilidade. Porque muitas das vezes nós entramos num casulo e falamos, eu sou a menorzinha, eu não dou conta, e enterro o talento e depois vai e devolve o talento do Senhor. O Senhor não vai receber. Porque o Senhor
Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como um Deus amoroso. Ele é sim um Deus infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. As misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. Mas ele é também um fogo consumidor. Ele é justiça. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Porque muitas das vezes nós agimos como se nós não tivéssemos um Senhor que governasse a nossa vida. Porque a gente faz tudo estrambelhadamente do que dá na telha. Porque quando nós temos um Senhor, nós somos guiados, nós somos direcionados. E como que eu sou guiada e como que eu sou direcionada? Aqui. Está aqui. Se está na palavra, amém. Se não está na palavra, eu não preciso responder. Se eu tenho um Senhor. Porque o Senhor, Ele olha para cada um de nós e fala, olha, para você eu dei 1, para você eu dei 2, para você eu dei 5. O que devolveu 10 e o que devolveu 4, o Senhor recebeu do mesmo jeito. Mas o que enterrou, porque sabia que Ele era um Senhor justo, que colhia onde não plantava, que ceifava onde não tinha colocado, tá aqui o seu. Fala assim, olha, porque você não fez nada. Você simplesmente negligenciou o que eu te dei. É um mau servo e vai ser lançado no fogo ardente. Então que nós aqui nessa noite não sejamos chamadas de más servas. Mas que quando nós formos apresentar diante do Senhor, que o Senhor Ele olhe para nós e que nós escutemos dele, serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E que nós não ficamos aguardando isso para a eternidade. Que nós vivemos isso todos os dias. Que nós respondemos ao chamado do Senhor todos os dias. Porque a vida eterna ela já começou. Porque muitas vezes nós, quando fizer isso, quando Jesus voltar, Jesus ele já voltou. Quando ele veio, porque ele foi prometido lá em Gênesis e veio em Mateus. Então agora é a segunda vinda dele, porque ele já veio a primeira. Ele já trouxe vida e vida em abundância para nós. E nós precisamos experimentar disso todos os dias. De alegria e coisa que o céu, ele já teve cada época eu entro num questionamento. Teve uma época que eu entrei no questionamento, o que nós vamos fazer no céu? Eu queria saber o que nós vamos fazer no céu. E sabe o que o Senhor falou para mim? Continuar o que você já faz aqui. Então, o que você faz aqui que vai ser para a eternidade? Porque a Bíblia fala que não ajunteis tesouros nessa terra, mas ajunteis tesouro no céu. E muitas das vezes nós passamos a nossa vida juntando tesouro aqui, não sabe o que vai fazer com isso. E aí, eu não estou falando que não é para ter tesouro aqui. Pode ser rico e muito rico, porque eu quero ser muito rico. Porque quanto mais rico eu for, mais eu posso ajudar as pessoas. Mas que não seja para juntar nessa terra sem propósito. Que seja com propósito. Para abençoar outras pessoas. Para abençoar outras vidas. Né? Então, é isso. Que nós venhamos pensar no nosso talento, que nós venhamos desenvolver, que nós venhamos buscar o conhecimento e buscar também a sabedoria do Senhor. Porque a sabedoria é a arte de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E aí, para testemunhar disso, eu quero falar para vocês, né, rapidinho, eu já escrevi 2 livros. Porque eu amo conhecimento, eu amo ensinar, então eu preciso praticar isso que eu aprendo, que eu conheço. Então, é a prática que vai nos levar ao resultado. É sairmos da zona de conforto que vai nos levar ao resultado. E para encerrarmos, como é o seu nome? Maria. Maria. Você no início falou do perdão, né? Como que é difícil o perdão, só Deus para perdoar. O perdão, ele é um mandamento, é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. Decide e aí vai orando e buscando do Senhor, que a hora que você lembrar, não vai doer mais. Não dói isso, é assim. Né? Não vai doer mais. Então vamos orar e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Pai querido, muito obrigado por este momento que passamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, por cada mãe aqui presente, Pai. Continua abençoando a vida delas, continua, Deus, dando a elas sabedoria de exercer esse talento de ser mãe. Ó Deus, que elas possam ensinar os filhos delas no caminho do Senhor, ensinar, ó Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor para os seus filhos, ensinar a sua palavra para os seus filhos, vivendo a sua palavra, não somente falando, Deus, mas vivendo o que a sua palavra diz. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.